Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar da Lei 14.331 de 2022, que entrou em vigor agora em maio, com uma série de modificações para quem ainda não se aposentou ou precisa de um benefício por incapacidade do INSS. Bom, a notícia previdenciária mais importante dos últimos dias, que foi a sanção dessa lei, que já havia sido aprovada pelo Congresso Nacional. Bom, em uma só tacada, o governo federal, ele mexeu com o cálculo das aposentadorias, ele acabou com a possibilidade da contribuição única, trouxe novas exigências nos processos judiciais por incapacidade e uma boa nova para as perícias em processos judiciais. A Lei 14.331 de 2022 entrou em vigor em 5 de maio, com uma série de modificações para quem ainda não se aposentou ou precisa de um benefício por incapacidade do INSS. O fim da contribuição única foi só um corpo estranho embutido no projeto de lei, quando ainda transitava no Legislativo. O que era, afinal, o tão falado milagre da contribuição única? Bom, ainda existe alguma possibilidade de usar essa fórmula? Antes de falar isso, vamos às outras mudanças legislativas. A regra do cálculo das aposentadorias também muda com a volta do divisor mínimo. Quase todas as pessoas que ainda não se aposentaram terão redução em seus futuros benefícios. E não para por aí. Então, quem busca aposentadoria por incapacidade, auxílio-doença ou o BPC no sistema de justiça enfrentará novas exigências. Por fim, a única medida que parece beneficiar os brasileiros foi a solução encontrada para a volta das perícias nos processos judiciais, até então suspensas. Bom, o milagre da contribuição única era a possibilidade que alguns segurados tinham de fazer o recolhimento ao INSS no valor do teto para aumentar a futura aposentadoria. Então, para isso, precisavam ter alcançado o requisito para aposentadoria por idade, ou seja, 61 anos e meio para as mulheres e 65 anos para os homens, agora em 2022, e 15 anos de contribuição, de preferência antes de 94. Então, para entender isso, como isso ocorria, é preciso recordar que a reforma de 2019 trouxe para os segurados a possibilidade de descartar contribuições para aumentar o valor do benefício. Então, dessa forma, caso algum trabalhador tivesse alcançado o período de carência e a idade mínima para a aposentadoria, ele poderia descartar do cálculo do benefício as contribuições de menor valor, de modo a tornar o benefício mais vantajoso. O INSS, no entanto, considera o valor apenas das contribuições feitas após julho de 94, quando entrou em vigor o Plano Real. Bom, contribuições feitas até essa data são, portanto, consideradas apenas na contagem do tempo de contribuição e na carência. Então, quem tivesse contribuído antes de julho de 94
poderia, dessa forma, aumentar consideravelmente o valor inicial da aposentadoria, descartando algumas das contribuições feitas posteriormente e ficando apenas com as mais altas. Numa situação limite, o trabalhador poderia ganhar o teto do INSS caso tivesse alcançado a carência ou contribuído por 14 anos e 11 meses até o Plano Real e fizesse, então, uma única contribuição pelo teto. Então, com isso, o cálculo do benefício ele seria baseado nesse pagamento. Em alguns casos, era possível aumentar a aposentadoria em até 3 vezes o valor. Bom, a lei criada agora, ela acaba com a possibilidade de aumentar a aposentadoria com a contribuição única ao promover o retorno de um dispositivo chamado divisor mínimo, extinto pela reforma. O divisor mínimo, ele pode impactar no cálculo de muitos benefícios do INSS. Com ele, caso a soma das contribuições feitas após julho de 94 seja inferior a 108, o somatório dos valores ele pode ser dividido por 108. Do resultado da divisão, calcula-se 60% e soma-se 2% a cada ano, além do tempo mínimo de contribuição. 20 anos para os homens e 15 anos para as mulheres, para se chegar ao valor da aposentadoria. Então, serão prejudicados todos os segurados que tiverem menos de 108 contribuições no período básico de cálculo, julho de 94, até o dia do pedido de aposentadoria, porque o valor da soma será dividido por 108. Divisor mínimo que não será aplicado para as regras da aposentadoria por incapacidade permanente, pois essa é uma modalidade de aposentadoria não programada. Bom, a lei vem para oficializar algo que o INSS praticava. Em abril do ano passado, o Instituto emitiu nota técnica orientando que não fossem concedidos benefícios de acordo com a regra da contribuição única e aqueles que já tivessem sido concedidos deveriam ser suspensos até uma manifestação da Procuradoria Federal. O INSS considerava que a concessão de benefícios baseadas na brecha era um abuso de direito e um enriquecimento sem causa. Mas a possibilidade foi aberta pela emenda aprovada na reforma da Previdência. Então, tem essa brecha, o que garantia a legalidade do procedimento. Então, quem entrou com pedido de benefício antes de 5 de maio de 2022, quando a lei entrou em vigor, pode ainda conseguir aposentadoria pela regra da contribuição única, baseado no princípio de direito adquirido. Bom, a alteração na regra de cálculo, ela reduz o valor de todas as aposentadorias. De agora em diante, todas as regras de aposentadoria, elas serão atingidas pelo divisor mínimo, mas a aposentadoria por idade será a mais afetada pela mudança na fórmula. A exceção será apenas para pessoas que já cumpriram os requisitos com direito às regras anteriores ou que já haviam entrado com seus pedidos, de aposentadoria junto ao INSS. A regra de descarte continuará existindo, terá menos aproveitamento e esses cálculos eles deverão ser rigorosos para que o segurado não prejudique a sua média de aposentadoria. Então, eu vou dar um exemplo que vai ajudar a entender a novidade e a sua razão de existir. Então, imagine que João, que recolheu 40 anos pelo salário mínimo ele recolheu 40 anos, daí ele mudou de país e voltou agora em 2022.
Aí o João fez uma única contribuição em fevereiro de 2022 pelo teto do INSS, que está em R$ 7.087,22. Então, o João tem tempo de sobra para se aposentar atualmente. Como ficaria o cálculo da sua renda mensal inicial? Bom, nos termos do artigo 26 da Reforma da Previdência, a Emenda Constitucional 103 de 2019, o seu período base de cálculo, que a gente chama de PBC, será de 100% dos salários posteriores a julho de 94. No nosso exemplo, o João tem um único salário após 94, e o qual, vejam só, ele recolheu no teto. Sendo assim, em 4/5 de 2022, a sua renda mensal inicial, portanto, seria feita com uma média sem divisor mínimo. Como ele só tem um salário, soma-se este salário por 1 e vai dividir por 1. Aí, o que você vai multiplicar por 1, dividir por 1, resultando, portanto, numa renda mensal no teto do regime geral da Previdência Social, de R$ 7.087,22. Como tudo que é bom dura pouco, como a gente já sabe, a partir de 5 de maio de 2022, com a vigência da nova lei, utilizando o mesmo exemplo do João, a renda mensal inicial seria uma média feita com a soma dos seus salários, que continua contendo apenas um único salário no teto, mas agora dividido por um divisor mínimo fixado pela lei, que é 108. Então, a conta, portanto, é a soma dos salários, nesse exemplo do João, R$ 7.087,22 do único salário, dividido por 108, que resulta em R$ 67,86. Então, com esse valor, está abaixo do salário mínimo, a renda mensal inicial será de um salário mínimo. Portanto, nesse exemplo do João, até 4/5 de 2022, a renda mensal inicial seria de R$ 7.087,22. E a partir de 5 de maio de 2022, a renda mensal inicial seria de um salário mínimo. Vocês entenderam agora o que a lei fez e como diminuiu a aposentadoria de algumas pessoas, não todas, apenas algumas. Toda vez que o governo faz uma mudança que deixa mais difícil ou piora as regras das aposentadorias, mais importante se torna o planejamento previdenciário. É aquilo que eu sempre falo nos meus programas, que a aposentadoria ela não é para um mês ou para um ano, ela simplesmente é para a sua vida inteira. Então, você precisa se planejar, você não pode entrar de qualquer jeito sem fazer os cálculos. Bom, a Lei 14.331 de 2022 faz novas exigências para o segurado nos processos de incapacidade. Todos os segurados que tiveram o benefício por incapacidade negado administrativamente deverão realizar o pedido na Justiça, já contestando o resultado a partir do laudo pericial administrativo, SAB. A avaliação do perito registrada no INSS. No pedido feito ao juiz pelo advogado, defensor ou reclamação do cidadão, será preciso descrever a doença e as limitações que ela impõe. Quais as atividades do trabalho que o segurado não pode exercer devido à incapacidade e, principalmente, apontar o erro ou a contradição da perícia do INSS. Então, o segurado, ele também deverá demonstrar se ele tem processo anterior com o mesmo objetivo, benefício por incapacidade, explicando o porquê pode pedir novamente, juntar o comprovante de indeferimento do benefício ou de sua não prorrogação, comprovar a ocorrência do acidente de qualquer natureza ou do acidente do trabalho. Vai aqui um resumo das documentações médicas que o segurado deve possuir e apresentar à Justiça. Então, ficha do paciente, prontuário médico,
relatório dos atendimentos impostos, atestados, laudos de exames, de imagem, de sangue, relatórios de atendimento por fisioterapeuta, hidroterapia ou outros especialistas em saúde. Prescrição de medicamentos. Aí o perito judicial, ele também precisará ser mais claro se não concordar com o laudo do INSS. Então, ele precisará apontar as razões técnicas e científicas que o fazem discordar da conclusão do INSS. Data de início e a correlação da incapacidade com a atividade de trabalho do periciado. Então, a Lei 14.331 de 2022, ela também fala do retorno das perícias judiciais nos processos por incapacidade. Então, é o pagamento pelo executivo aos peritos. Não sei se você recorda, mas desde setembro do ano passado, o judiciário ele não tinha mais dinheiro para pagamento aos peritos judiciais pelas perícias realizadas. Então, em algumas localidades, os juízes se reuniram com os peritos e entraram em acordo para recebimento posterior. Em outros, não houve acordo e milhares de pessoas ficaram no aguardo de uma solução para o problema. Bom, as perícias judiciais, elas são necessárias nos processos que envolvem a concessão de benefícios assistenciais à pessoa com deficiência ou benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade laboral, como o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Segundo o projeto sancionado a partir desse ano, o governo terá que pagar antecipadamente o valor das perícias judiciais nas ações envolvendo o INSS. As perícias realizadas entre 20 de setembro de 2021 a 5 de maio de 2022 também serão pagas pela União. De acordo com a lei, os custos da perícia ficam a cargo de quem perde a ação, exceto em casos de segurados que tenham direito à justiça gratuita. Nos termos da legislação processual civil. Bom, nessas situações, os valores não serão cobrados. A nova redação, ela determina que os honorários periciais eles sejam antecipados pelo INSS e pagos pela parte perdedora ao final do processo. A regra se aplica inclusive para as ações de acidente do trabalho, de competência da Justiça Estadual. Bom, nesse caso de acidente de trabalho, o juiz poderá determinar que a antecipação é de responsabilidade do autor, caso fique comprovado no processo que ele tem condições financeiras de arcar com o custo da perícia. A responsabilidade pelo custeio de honorários periciais, conforme a Lei 14.331 de 2022, fica a cargo do vencido, ou seja, quem perdeu a causa paga os honorários do médico perito. Mas e se a parte que moveu a ação contra o INSS perdeu essa ação e não conseguiu pagar o valor? Bom, se a parte não tiver dinheiro, para pagar os honorários periciais e perder a causa, o pagamento deverá apenas ser suspenso, como prevê o Código de Processo Civil. Isso mesmo, conforme o Código de Processo Civil, todas as despesas com a perda da causa vão ter a cobrança suspensa. E tem mais, o Código de Processo Civil dispõe que o credor vai ter 5 anos para demonstrar que a pessoa passou a ter condições de pagar as custas. Acabado esse prazo, a obrigação ela é extinta. Assim, não vai haver mais cobertura da perícia nas ações previdenciárias para quem não for hipossuficiente financeiramente.
E para infeliz surpresa de todos, isso inclui também as ações de pedido de benefício assistencial e, claro, as ações de benefícios por incapacidade. Nesse caso, os beneficiários da assistência judiciária gratuita, eles terão um pagamento suspenso, como mencionei. Mas se a parte não for beneficiária da assistência judiciária gratuita, então é melhor estar preparada, pois vai ter execução desses valores. Então, de forma resumida, ficou assim: se o beneficiário da assistência judiciária gratuita que perdeu a causa, o pagamento será suspenso. Se não for beneficiário da assistência judiciária gratuita que perdeu a causa, o pagamento poderá ser executado. A Lei 14.331 de 2022 deriva do projeto de lei 4.491 de 2021, de autoria de Sérgio Petecão. Na discussão do texto, o relator da matéria, o senador Nelsinho Tradi, ele disse que o projeto busca garantir e assegurar ao cidadão de baixa renda que foi injustiçado em pedidos administrativos o direito a contar com perícias custeadas pelo poder público no curso de processos judiciais contra o INSS. Os recursos para os pagamentos dependerão de autorização física e financeira da Lei Orçamentária Anual. Bom, agora você já sabe que acabou a contribuição única, que quem perde a ação de benefício por incapacidade é que vai pagar a perícia. Essa perícia gira em torno de R$200, com exceção de quem comprovar que não tem condições financeiras, não será responsável pelo pagamento e que, nesse caso, em tese, a ação judicial não vai ficar pendente. Aí é só continuar acompanhando o programa Leis do Sucesso, de terça às 7 horas da manhã, e de sábado às 22h30, que logo que sair alguma novidade, você ficará sabendo. Aqui tudo que acontece, eu entro em contato com vocês, e aí vocês já podem saber o que pode ser feito, o que não pode, as maneiras, enfim. E vocês também podem acompanhar aqui os programas na rádio, pelo Facebook Leis do Sucesso, ou pelo YouTube Tatiana Ragosta. Ou as novidades, que eu posto sempre alguma novidade, no Facebook Ragosta Advocacia ou no Instagram Ragosta Advocacia. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.